Bom dia, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Se está gostando do canal, curte, compartilhe e ative as notificações. Isso é muito importante para a plataforma do YouTube e para essa informação relevante chegar a mais gente no Brasil e no mundo. Vamos falar hoje sobre a questão do coronavírus, esse vírus que está assustando aí a China, diversos países do Sudeste Asiático, e muitas pessoas que acabam saindo da China levam esse vírus para outros países. A grande pergunta que fica agora é o que fazer, como se prevenir se isso chegar no Brasil. Bom, a gente vai fazer um pequeno painel sobre a realidade da saúde no Brasil. E aqui ao meu lado direito, Oswaldo Cruz, um exemplo de cidadão, um exemplo de médico sanitarista e cientista. E entendendo um pouco a história da saúde do Brasil, entendendo um pouco Oswaldo Cruz, a gente de alguma forma vai conseguir entender como fazer para poder se prevenir contra esse ataque global, essa epidemia que mata muita gente. Só para termos uma ideia, hoje, início de fevereiro de 2020, temos aproximadamente 200 pessoas mortas e 12 mil infectados em todo o mundo. Uma coisa que tem que ficar bem clara, o ser humano, ele naturalmente, ele acaba se deparando com epidemias. Essas epidemias não são novidade. A humanidade constantemente é ameaçada por novas doenças, ou por epidemias, ou por moléstias não curáveis imediatamente, ou moléstias que você não tem ainda um tratamento eficaz. Como dois exemplos históricos, nós temos a peste negra, que assolou a Europa nos anos 1300, 1333, 1320, 1335 aproximadamente, e a peste negra, que é a peste bubônica, que é aquela pulguinha do rato, ela matou aproximadamente na Europa entre 20 e 30 milhões de pessoas. Basicamente, o problema eram os ratos que vinham nas embarcações que vinham do Oriente Próximo e a falta de saneamento e aquele agrupamento populacional que a Europa já tinha naquela época. Então isso acabou se espalhando com muita facilidade na Europa. Só com a melhoria do sistema de saneamento que possibilitou você, de alguma forma, amenizar os efeitos e você não ter tantos doentes. Nós tivemos a gripe espanhola no início do século XX, aproximadamente na década de 1910. A gripe espanhola, ela matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Então vocês vejam que as epidemias, elas constantemente acabam de alguma forma afetando o funcionamento da sociedade humana. Então isso não é novidade para ninguém, você se deparar com essas epidemias, com esse alto índice de mortalidade no caso de algumas doenças. E entendendo um pouquinho a saúde do Brasil, a gente fala claramente que Oswaldo Cruz, ele foi primordial para nós entendermos e nos depararmos e de alguma forma conseguirmos nos confrontar contra essas doenças. Ele foi contratado no governo da República Velha para poder debelar as epidemias que atacavam a capital federal, no caso o Rio de Janeiro à época. E nós tínhamos, na cidade do Rio de Janeiro especificamente, epidemias de 3 doenças muito sérias: a própria peste bubônica, a peste negra, a varíola, e também tínhamos a febre amarela. E o Oswaldo Cruz, ele começou a estudar as doenças, usando o método científico, e de alguma forma ele adotou algumas medidas. A primeira, o isolamento obrigatório dos doentes, você isolava eles dos demais pacientes e o pessoal da área de saúde tinha um pouquinho mais de cuidado para poder abordar essa pessoa, que poderia de alguma forma ser infectado. O segundo era a notificação obrigatória. Todo camarada, todo serviço de saúde que recebia um doente, com essas doenças, ele obrigatoriamente tinha que notificar a administração, porque aí você saberia de onde que o surto vem, aonde que a pessoa mora. A desinfecção obrigatória, a casa da pessoa era devidamente desinfetada, limpa, para evitar qualquer intercorrência. E a quarta etapa,
e aí foi o ponto polêmico, foi a vacinação obrigatória. As pessoas elas eram obrigadas a se vacinar especialmente contra a febre amarela e contra a varíola, e isso não foi muito bem aceito. Inclusive os próprios jornais à época fizeram campanhas contra a vacinação e nós tivemos rebeliões na cidade do Rio de Janeiro, bondes queimados, população na rua, porque a população de alguma forma ela se confrontou contra o governo da República Velha e contra as brigadas, né, que faziam esse serviço de vacinação obrigatório. Hoje, esse tipo de situação é impensável porque hoje os próprios meios de comunicação fazem campanhas para que as pessoas se vacinem. E, de alguma forma, agora, né, as pessoas entendem o benefício da vacinação. Inclusive, no próprio Rio de Janeiro, depois que a revolta da vacina foi pacificada, de alguma forma, quando tivemos um grande surto de varíola, a própria população ia voluntariamente nos postos de vacinação porque viram a necessidade da vacinação. E Oswaldo Cruz então deixou um legado. De alguma forma você conseguiu combater 3 moléstias muito graves. Uma outra questão que o Oswaldo Cruz ele foi muito taxativo foi nas campanhas de saneamento. Ele observou que nos lugares onde você tinha uma melhor estrutura de saneamento, essas doenças elas não tinham condição de se proliferar. O exemplo é a peste bubônica, né? Peste bubônica, se você consegue manter controlada a população de ratos, você extermina os ratos e você tem um sistema de esgoto eficiente, você diminui a possibilidade da pessoa ter a peste bubônica ou a peste negra. Então, você veja que, usando dos seus conhecimentos científicos e usando da ciência, de alguma forma ele conseguiu se confrontar contra essas ameaças que tiveram no Rio de Janeiro naquela época. E uma outra coisa importante para ser falada quando se fala na questão sanitária do Brasil é a questão daquele camarada que entra na tua casa para ver foco de mosquito da dengue, que olha lá como é que está o seu quintal, os seus ralos. Esse é o agente de endemias, né? Que nos anos 70, tempo do governo militar, tinha a SUCAM, que era a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública. Essa galera, tinha uma estrutura hierarquizada, uma estrutura ligada ao governo federal e estava espalhada em todo o país. E de alguma forma eles conseguiram, né, com uma estrutura muito boa, que praticamente todo o Brasil era coberto, até em lugares bem distantes aí dos centros urbanos, eles conseguiam levar a saúde pública para pessoas que muitas vezes não tinham acesso nem a médico. E de alguma forma eles conseguiram em vários lugares do Brasil debelar várias situações de endemias, surtos de determinadas doenças. Eles notificavam a administração central, faziam a aplicação. Inclusive tivemos muitos casos, né, de mata-mosquitos, né, da SUCAM, que tiveram problemas de saúde por causa do risco, né, dos produtos, o DDT, os inseticidas que eram utilizados para poder combater o foco desses mosquitos e dessas ameaças tropicais, né? E graças a essa estrutura que era centralizada no governo federal e não tinha interferência de governos locais, você conseguiu de alguma forma, nos anos 70 e 80, conseguir debelar vários tipos de ameaça. Só que, infelizmente, como as coisas no Brasil muitas vezes elas não são feitas pensando no cidadão, nos anos 90, a SUCAM ela foi desmobilizada com os governos neoliberais, né? A ideia do Estado, né, reduzir o seu tamanho. E o que aconteceu? Essa responsabilidade do agente de endemias, que é esse camarada que vai lá na sua casa ver a questão lá dos mosquitos, ela foi repassada para as prefeituras, que muitas vezes não tinham estrutura, não tinham preparo para poder assumir a tarefa. Por isso que constantemente você tem a volta de determinadas doenças, determinados mosquitos em alguns lugares do Brasil. Você não tem uma estrutura efetivamente feita, né, voltada para debelar esse tipo de ameaça em todo o Brasil. Alguma prefeitura faz um trabalho um pouquinho melhor, outra já não faz o serviço tão bom. E os mosquitos, enfim, as ameaças, elas não têm cidade. Você pode estar numa cidade, muitas vezes você se contaminar simplesmente porque você foi para uma outra cidade que o combate ao mosquito não é tão eficiente. Outra coisa importante, né, é que
o desmonte da SUCAM, nós tivemos também uma coisa boa, que foi a reforma sanitária, aproximadamente nos anos 80, um pouco antes da Constituição de 88, em que o pessoal falou da importância do SUS, né? Retirar a estrutura do antigo INAMPS, que era uma estrutura que beneficiava basicamente trabalhadores com carteira assinada, e essa galera, de alguma forma, fez com que tivesse o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde, daí também veio a ideia das clínicas de família, ou as estratégias de saúde da família, que, querendo ou não, seria um substituto daquele camarada da SUCAM, lembra? Ele ia em lugares distantes e levava a saúde. Então, as estratégias de saúde da família, as clínicas da família, são uma forma de você conseguir, por exemplo, entrar na casa da pessoa, verificar as condições sanitárias, tratar os doentes muitas vezes dentro da própria casa delas, levando medicamento, levando informação. E de alguma forma, quando você tem uma estratégia de saúde da família, uma clínica da família eficiente, esse tipo de ameaça, né, à saúde pública, ela consegue de alguma forma ser controlada. E quando falamos na prefeitura